Eu queria passar agora para o Coronel Montenegro, entender. O senhor atuou nas favelas do Rio de Janeiro, né, por muito tempo, e eu queria entender esse padrão do menor como um mentor, né, como a mente do crime ali, comandando muitas vezes algum tipo de delito e tal. Isso é comum também no crime organizado? Olha, isso é comum e eu vejo uma coisa interessante de comentar aqui, é a diferença das gerações, tá? Porque, por exemplo, eu sou da geração X, né? Eu tenho 60 anos. Então, a exposição que eu tinha quando eu era menor de idade, ali na década de 70, 80, ao que a gente vê hoje como violência, era muito limitada. Tinha uma censura na televisão, não se mostrava isso. Hoje em dia, os jovens, desde cedo, eles já têm um celular na mão e eles têm acesso a ver imagem de tudo quanto é tipo de violência. E eu acho que isso acaba, digamos, agravando a exposição, agravando a percepção, né, e criando uma insensibilidade nas pessoas hoje em dia por conta dessa hiperexposição a cenas de violência. Então, antigamente era muito restrito a gente poder ver isso. Dentro das favelas, assim, eu tenho uma experiência bem diversificada. Eu servi na fronteira com a Bolívia, participei de operações na Amazônia e também no Nordeste com essa parte de Novo Cangaço. E é um traço característico no Brasil a busca pelo recrutamento de jovens, justamente por conta dessa certeza da impunidade. Eu moro aqui em Portugal há 12 anos e aqui a maioridade penal, né, ela já é 16 anos. No Reino Unido, por exemplo, há 10 anos. Eu tenho um colega meu que foi servir no Reino Unido e a filha dele estava na escola. Ele chegou na escola para pedir para ver o boletim dela. O pessoal da escola falou negativo. Você tem que pedir autorização para sua filha. A filha dele tinha 14 anos, né? Você tem que pedir autorização para sua filha porque ela é dona do nariz dela, então ela só te mostra o boletim dela se ela quiser, né? Ou seja, ele tinha que pagar as coisas da filha e a filha era dona do boletim dela da escola. Agora, também ela respondia pelos atos dela se ela fizesse alguma besteira. Então, esse tipo de falta de responsabilidade e tem no Brasil, e esse sistema de que a pessoa com 18 anos ela zera o cronômetro, isso gera vários complicadores, né? Se a gente quiser aqui tratar sobre o que acontece, por exemplo, dentro das Forças Armadas e dentro do serviço público, já é um outro desdobramento que a gente depois pode falar aqui no debate, porque um jovem, quando ele faz 18 anos, ele zera o odômetro dele, né, da criminalidade. Alguns entram nas Forças Armadas, no sistema de serviço militar obrigatório, fazem ali um aperfeiçoamento nas técnicas de combate. A gente não tem acesso a verificar os antecedentes do menor e depois ele acaba voltando para a criminalidade, alguns, né, que têm má índole, e volta mais perigoso ainda. Sem falar no problema de as pessoas que são decentes, que não têm nenhum problema com justiça, são pessoas de boa índole, que acabam entrando num ambiente em que e depois são obrigadas a conviver com outros que já têm um antecedente criminal e têm algum tipo de psicopatia, né, de violência extrema. Então, esse sistema brasileiro, ele é muito ruim porque ele inibe a verificação de vários aspectos. Se a gente for ver outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, Israel, até outros países aqui na Europa, a pessoa, quando vai entrar no serviço militar, é feito um escrutínio de tudo que ela fez para trás, inclusive dos crimes que ela cometeu como menor de idade, sem falar que a maioridade penal aqui é mais baixa, e ela acaba sendo vetada de entrar nisso daí. Ou seja, agora, imagina no Brasil, em que a gente tem casos, né, de pessoas que tomaram posse no serviço público, alguns até como agentes da lei, como delegados e policiais. O sujeito chega, faz um concurso público, entra no serviço público e o odômetro dele estava zerado ali, né? Houve até alguns casos em que se identificou por acaso que um agente da lei ele era um criminoso quando era adolescente e conseguiu zerar tudo. Então a gente precisa realmente pensar bastante sobre esse aspecto.
Eu queria pegar um gancho no que o senhor falou. Você citou o exemplo do Reino Unido, de Portugal, e falou sobre a adolescente, né, que ela sabe que ela vai responder pelo que ela fez e tudo mais. E a gente sabe, né, que os adultos, né, os jovens adultos que cometeram esse delito em Copacabana, eles podem pegar até 15 anos de prisão, enquanto que para o menor, né, ele pode receber uma pena de até 3 anos. Como é que, como militar, você vê essa desproporcionalidade em relação a essas penas? Olha, eu acho horroroso a certeza a certeza, né, ou a sensação de impunidade. Para quem é maior de idade, a gente já sabe que existe uma impunidade absurda, né, esse processo de progressão do regime de pena, o sujeito ele acaba ficando ali, 6 anos só, alguns que cometem, crimes hediondos, né, como alguns até planejados, né, vamos lembrar aqui a Daniela Pérez, por exemplo, né. Então a gente tem um sistema no Brasil em que ele estimula, né, a impunidade, porque alguns entram, ficam presos ali um tempo, o produto às vezes, por exemplo, é um latrocínio, né, o produto do roubo não é encontrado, o sujeito guarda aquilo, ele sai da prisão e depois ainda usufrui do produto do roubo dele. Então, a gente vive um sistema, assim, bem esquisito mesmo, bem complicado, e não dá nenhuma atenção para a vítima, né, conforme, foi dito agora há pouco. Então, assim, a vítima ela é totalmente, abandonada pelo Estado e é uma legislação totalmente garantista. Eu acredito que tem que ser, mas eu também, na minha percepção, ela deveria ser mais rígida, porque a gente está num país onde, esses crimes violentos, crimes de sangue, crimes hediondos, eles têm um grau de, digamos, de ação contra as pessoas que perpetram muito baixa. E é por isso que a gente tem números aí absurdos de estupro, de homicídio, né? Nós somos campeões aí da América do Sul, disparado. O número de estupros, nossa, é um número bizarro, dá até vergonha de dizer. E eu tenho, por exemplo, dificuldade de explicar aqui para os portugueses por que os números do Brasil são assim. Então a gente tem que falar, não, nossa legislação ela estimula, né, a impunidade, não só porque você pode até dizer que o sujeito pegou 30 anos, mas no final ele fica 6 anos. Então é uma legislação que ela realmente é muito fraca e acaba estimulando. Impunidade. A nova produção original da Brasil Paralelo que revela e explica as consequências da maioridade penal no Brasil. Aproveite a oferta da Semana do Consumidor e assine a Brasil Paralelo agora, com até 55% de desconto. Toque no link deste vídeo e libere seu acesso. Nós contamos com você.